Então, hoje fazem exatamente 253 anos que eu pedi para vocês fazerem perguntas no meu Instagram, para eu poder ter ideia de vídeos. E, perdoem a inconstância, mas eu tô aqui hoje para falar sobre uma coisa muito importante para mim, que é aprender a administrar o tempo. Meu nome é Júlia e esse aqui é o Somos Loucos. Como eu sempre falo, eu tô aqui justamente para compartilhar processos com vocês. E esse é um processo que eu tenho vivido há um tempo e que, sinceramente, é muito difícil para mim. Quando me fizeram essa pergunta, na verdade não foi uma pergunta, foi uma sugestão, de falar, de tratar uma relação entre a Bíblia, entre aquilo que Deus faz e aquilo que Ele fala, para que a gente aprenda a administrar o nosso tempo. Eu vou falar um pouco do que eu entendo e muito do que eu tenho vivido a respeito disso. A verdade é que às vezes a gente espera viver grandes coisas, grandes processos milagrosos, só que tem vezes que Deus ele quer tratar conosco coisas pequenas. E eu tenho entendido que se Deus colocou o homem para governar a terra, nós temos o poder de governar sobre as coisas que Ele nos entregou. E uma dessas coisas é o tempo. Quando eu tava pensando a respeito disso, eu fiquei... Na verdade, eu buguei um pouquinho, porque... E agora, o que é que eu vou falar? Porque eu sei que o Senhor tem tratado comigo a respeito disso, mas eu não sabia direito onde é que eu ia achar na Bíblia a respeito disso. E eu fiquei pensando, procurando. O mais óbvio, na verdade, que me veio na cabeça foi falar sobre Eclesiastes, quando Salomão fala sobre existe um tempo para cada coisa, não sei o quê. Mas eu, sinceramente, não acho que é isso que cabe aqui. O que eu vejo como muito disso, de organização de tempo, é em Gênesis, quando Deus ele cria a Terra. É óbvio que Deus ele é eterno, então ele não está sujeito à dimensão do tempo. Mas ele colocou a gente dentro da dimensão do tempo. Então, desde que ele criou tudo, ele criou e nos ensinou como viver dentro disso. Porque, pensa, Deus é onipotente. Então, pelo poder da palavra dele, ele podia ter dito, haja, e ter, existido tudo de uma vez só. Absolutamente tudo. Ele tem poder para isso. Mas não foi assim que ele escolheu trabalhar. Ele escolheu trabalhar sujeitando a sua criação dentro do tempo. Então, desde o começo, Deus nos entregou algo precioso e algo que nós pudéssemos cuidar, que é o tempo. Cada um de nós tem a mesma quantidade de tempo por dia, sabe? Como uma amiga me falou, é uma moeda justa, porque todo mundo tem a mesma quantidade durante o dia. Deus, ele criou coisas dentro de dias. Ele foi criando uma coisa por dia ou algumas coisas por dia, organizando isso. E, na verdade, isso nos dá um parâmetro do que fazer. Quando a gente se depara com algumas coisas, com alguma meta que você tem, alguma coisa que você quer fazer na sua vida, e a gente enxerga passos muito grandes, a gente acaba se frustrando. E, na verdade, Deus que criou tudo, a terra inteira, fez isso separando dentro do tempo. Então, é isso que a gente tem que fazer. É a gente se organizar por dia, dentro do nosso tempo, aquilo que a gente pretende fazer. E aí, no final, a gente vai conseguir ter feito tudo, sabe? Assim como Deus fez. No final de 7 dias, ele estava descansando e já tinha criado tudo. E dentro da criação, ele também já tinha delegado autoridade para o homem fazer outras coisas. Então, a gente cuida daquilo que a gente pode dentro do nosso tempo e também entrega a outras pessoas para cuidarem dentro do tempo. Só que o que acontece, o que é um desafio nessa jornada que eu tenho encontrado? Primeiro de tudo, eu consegui me organizar, porque eu sou muito desorganizada com o tempo, assim. Não sou mais, em nome do Senhor, mas assim, eu tenho sido por muito tempo da minha vida a pessoa que não usa agenda. Eu sempre fui péssima com agenda, péssima, porque eu sou esquecida, eu procrastino, eu não obedeço as coisas que eu me proponho a fazer. Eu tenho muito mais facilidade em obedecer coisas que outras pessoas estabelecem do que eu mesma. Então, quando eu digo, vou fazer isso, tal dia, vou fazer, e às vezes eu simplesmente não faço. E eu entendo que é necessário a gente fazer isso. É necessário se você entende o tempo como algo que Jesus lhe entregou para administrar. E se você entende que existem coisas e lugares que você quer alcançar. Dentro desse propósito existe um tempo. E dentro desse tempo existem coisas que você precisa fazer e administrar. Você precisa primeiro se comprometer com isso. Se comprometer com o seu tempo. Entender que ele foi lhe dado por Deus para que você pudesse organizar as coisas. A segunda coisa é tentar lidar com a ansiedade. Muitas vezes a gente se propõe a fazer coisas, a organizar o nosso tempo, a fazer os nossos planos, e a gente não consegue fazer essas coisas dentro do tempo necessário. Eu tenho entendido que existem meus planos a longo prazo, mas que a médio prazo eles podem ser divididos em certas metas e dividindo essa meta em pequenas atitudes que podem ser feitas diariamente ou semanalmente
e que assim eu vou conseguir alcançar aquele propósito. Então, eu vi uma coisa que eu achei muito legal, que era, eu vou pegar minha agenda, que agora eu tenho. Agora tu vai ver se vai dar pra pegar. Que é colocar a meta desse jeito, onde eu coloco, tipo, a meta e os dias do mês. Inclusive, eu vou fazer um vídeo pro Instagram explicando como funciona e também fazendo um pra você poder fazer o seu. Eu coloco todos os dias do mês e as metas. Então, os dias que eu consigo cumprir, eu pinto de uma cor, e os que eu não consigo cumprir, eu pinto de outra. E se você reparar, na verdade, no que eu tenho feito, existem muitas coisas em branco, existe muita coisa vermelha. Isso significa que não existe nem uma constância de realmente estar acompanhando isso. Eu acho muito importante compartilhar isso, que é um processo. Eu tenho vivido um processo. Se você se propõe a fazer os planos, a viver a sua vida intencionalmente, você tem que entender que você também vai ter que lidar com fracassos, com dias que você não vai cumprir o que você se propôs, mas que nesses dias você não pode desistir. E também você tem que aprender a lidar com ansiedade. É por isso que eu acho tão importante a gente aprender a lidar com as coisas diariamente. Pega a sua semana, escreve todos os dias que a semana vai ter e pensa, até o final da semana eu quero ter feito essas coisas. E pensa, quais são as pequenas atitudes que eu posso fazer hoje, ou que eu posso fazer durante a semana, mesmo que seja pouca coisa, para alcançar o lugar onde eu quero chegar. É o que eu faço, eu coloco segunda, terça, até o domingo. E aí eu vou dividindo em pequenas ações para que eu consiga fazer e riscando. E isso é muito bom, por quê? Porque você também consegue acompanhar o seu crescimento. Como eu mostrei, existem muitas bolinhas que eu não pintei, mas existem muitas que eu pintei, mesmo vermelhas. E eu sei que não parece um progresso, mas pra mim já é um progresso só de eu conseguir utilizar isso, sabe? Só de eu conseguir realmente me lembrar de pintar e ter esse compromisso de, poxa, não consegui fazer, mas eu vou responder aquilo que eu tô me propondo a fazer. Tem sido de grande crescimento pra mim fazer isso. Muito importante nessa jornada de intencionalidade, de viver os meus dias com um propósito, sabe? De viver realmente a minha vida cada dia com um propósito. Ao invés de apenas olhar pra mim e ver meus defeitos. Quando eu faço isso, eu consigo perceber a evolução, mesmo que seja muito pequena. Muito engraçado, porque quando eu tava fazendo isso, algumas pessoas viram e ficaram tipo, meu Deus, que mina organizada. E é muito pelo contrário, é por ser tão desorganizada que eu preciso tanto me esforçar pra isso. E eu quero te convidar a fazer isso, de verdade. A enxergar não só os seus defeitos, sabe? Porque quando a gente enxerga os nossos defeitos e a gente só olha pra eles, a gente pode se sentir paralisado. Mas quando a gente entende que Deus nos deu o poder de governar, tem uma mente que governa sobre o nosso coração, a gente consegue de verdade ter o poder de olhar para o nosso defeito junto com Jesus, junto com o poder que Ele nos dá, viver uma vida real, intencional todos os dias. E que eu posso perceber que, caramba, eu não sou perfeita ainda, eu não sou organizada ainda, nem 10% do que eu queria ser. Eu não consigo alcançar 100% das minhas metas, nem 80% delas, mas sabe, se eu consigo alcançar 50%, já é muita coisa comparado a antes, que eu não conseguia alcançar nada. E isso tem me ajudado muito a realmente entender o que eu tô me propondo a fazer. Às vezes a gente coloca em lugares de tipo, não consigo mudar isso, eu não consigo fazer isso. E você consegue. Você só precisa das ferramentas certas. Eu espero muito que essas ferramentas possam ajudar você. Eu vou com certeza fazer mais detalhado no Instagram, mostrar como é que funciona, passo a passo, como é que eu faço pra de alguma forma poder te ajudar. Então, se você não me segue lá, eu vou deixar aqui para você me seguir no final. E por último, eu só quero que você também entenda que, apesar de a gente ter o poder e ter a intenção de planejar os nossos dias, você tá sujeito à vontade de Deus e aos planos dele. Então, às vezes, as coisas não vão sair como você quer, mas te entregue na jornada sabendo que mesmo quando as coisas não forem como planejado ou como você quis, elas estiveram debaixo da permissão e da vontade de Deus. O tempo, ele só está sujeito a Deus, na verdade, e nós estamos sujeitos a ele. Apesar de nós podermos organizar isso, nós estamos sujeitos àquilo que Deus faz. Então, não se deixe frustrar por aquilo que você não conseguiu fazer, mas celebre cada pequena conquista, cada dia, sabe, que você conseguiu fazer, cada bolinha verde do seu plano, sabe, cada vez que você riscar uma coisinha que você conseguiu fazer, celebre isso. Você talvez não tenha alcançado ainda quem você quis ser, mas você já não é mais quem você era, e isso é muito importante. E também não deixa que
a ansiedade de realmente alcançar aquilo, a ansiedade de se tornar a perfeição naquilo que você está tentando fazer. Tome o seu coração. Jesus falou que quando a gente pedisse o pão, a gente deveria pedir o pão do dia. E quando ele falou isso, ele estava falando, sabe, a gente precisa viver o nosso dia hoje. Apesar de poder planejar, apesar de Deus realmente querer que você seja intencional com os seus dias, entenda que você precisa viver o hoje. Viva o hoje, tentando ser o seu melhor hoje. E tudo bem se você não conseguir ser o seu melhor hoje, porque amanhã você também vai ter um hoje para ser melhor. Eu acho que é só isso por hoje. Eu vou tentar, de verdade, ser mais frequente. Eu compartilho aqui minhas jornadas. E ser frequente também é uma jornada. Inclusive, é justamente sobre isso que eu falei, a respeito de conseguir completar essas bolinhas. Eu sei que um dia eu vou conseguir, pelo menos, pintar todas as bolinhas. E eu também vou estar aqui frequentemente. Tenho vídeos mais regulares. Espero ter ajudado com o que eu falei. Espero de verdade que você saia desse vídeo entendendo que você pode fazer. Você não é vítima dos seus defeitos, mas que você pode realmente embarcar numa jornada de vencer ele diariamente. E é isso. Tchau. Tu pode acabar o vídeo. Pode parar.